Muito utilizada na alimentação animal, a palma forrageira se reveste de grande importância, sobretudo para pequenos e médios produtores da região semiárida. Além disso, a cultura apresenta grande importância na alimentação humana, com a utilização de raquetes, como verdura, e o fruto, conhecido como figo da Índia. A cultura apresenta elevado valor nutritivo. Na sua composição apresenta vitaminas A, C, vitaminas do complexo B, além de minerais como ferro, cálcio, potássio e diversos tipos de aminoácidos essenciais ao desenvolvimento humano. Dessa forma, diversos estudos têm sido realizados no sentido de observar de como essa cultura pode ser utilizada com maior intensidade na alimentação humana. Sobretudo para populações mais carentes e também para compor o cardápio alimentar em refeitórios institucionais, essa cultura apresenta grande potencial. Isso é que nós vamos conhecer um pouco mais através da excelente videoaula com a pesquisadora Ariane Castricini, da EPAMIG. Eu sou Ariane Castricini, pesquisadora da EPAMIG na área de pós-colheita. Esta videoaula trata do uso de cladódios e frutos da palma forrageira na alimentação humana. A espécie frutífera figo da Índia, cujo nome científico é Opuncia ficus indica, foi trazida para o Brasil no início do século XVII. A introdução na região semiárida nordestina, em meados do século XIX, se deu para a produção do corante carmim cochonilha, de larga aplicação nas indústrias cosmética, alimentícia e farmacêutica. Esta é a fórmula estrutural do ácido carmínico, ou carmim, responsável pela cor vermelha do corante produzido pelo inseto, conhecido como cochonilha do carmim, que ao ser esmagado, elimina o corante, como pode ser observado nessa imagem. E aqui um cladódio bastante colonizado pela cochonilha. Este inseto tornou-se praga e é um dos fatores limitantes da produção das variedades gigante e redonda, ambas do gênero Opuncia. Por adaptar-se às condições edafoclimáticas do sertão brasileiro e por constituir, durante a época seca, alimento para os rebanhos, a palma estabeleceu-se na região. A grande maioria dos estudos e pesquisas com a palma é voltada para a alimentação animal, onde são utilizados os cladódios. Aqui é apresentado um palmal para alimentação bovina no município de Capitão Enéas, no norte de Minas Gerais. No entanto, embora o foco principal da utilização da palma no Brasil seja para alimentação animal, seus cladódios e frutos podem ser utilizados na alimentação humana, seja in natura ou processados, assim como as sementes processadas para a extração do óleo. Assim, como o maior objetivo da produção de palma é para a alimentação animal, os cladódios são colhidos antes da floração e, consequentemente, da frutificação. Então, os sistemas de produção devem ser distintos conforme a finalidade da lavoura. Na produção de forragem, farinha e mucilagem, utilizam-se os cladódios maduros. Se o objetivo for a produção de verdura, colhe-se a brotação nova. Já os frutos são colhidos de cladódios maduros. Aqui, podemos observar cladódios maduros com flores e frutos, assim como diferentes formatos, tamanhos e cor dos frutos de duas espécies de palma forrageira. Os frutos menores são da palma doce ou miúda, e os maiores são frutos da palma gigante e redonda.
Quando voltados para a alimentação humana, os cladódios jovens são também chamados de verdura e podem ser consumidos refogado, puro ou em mistura com carnes, hortaliças e outros ingredientes. Pode ser utilizado também em recheios de tortas e pastéis, farofas, doces e suco. O cladódio jovem pode ser classificado em função do seu peso, como pequeno, médio ou grande, segundo Guedes e colaboradores. Sendo os pequenos aqueles com peso entre 40 e 60 gramas, médios aqueles com entre 90 e 110 gramas e grandes aqueles entre 150 e 200 gramas. Algumas características devem ser observadas ao escolher o cladódio que será utilizado como verdura, como, por exemplo, o tamanho deve ser semelhante à palma da mão de uma pessoa adulta, cor verde brilhante, sem espinhos e quebrando-se facilmente quando dobrado, o que significa estar fresco para o uso. Segundo Flores Valdez, os cladódios devem ser colhidos entre 30 e 60 dias após iniciar-se a brotação, medindo de 15 a 20 centímetros de comprimento e pesando entre 80 e 120 gramas, quando o objetivo for utilização como verdura. Aqui podemos observar os frutos de duas espécies de palma forrageira. De maneira geral, os frutos são piriformes, medem entre 5 a 10 centímetros de comprimento e 8 a 10 centímetros de diâmetro, conforme a variedade. Sua coloração pode ser amarelo esverdeada, laranja, vermelha ou púrpura. A casca é fina e contém polpa doce, ligeiramente ácida, suculenta e rica em vitaminas A e C, cálcio e magnésio, e pode ser consumido fresco ou processado em várias formas. Nesta figura, podemos observar características dos frutos da palma doce ou miúda, frutos menores, da palma gigante e redonda e IPA 100-413, identificadas pelas letras A, B, C e D, respectivamente. A coloração dos frutos da palma gigante, redonda e IPA 100-413 foi caracterizada como vermelho alaranjada, tanto na polpa quanto na casca, sendo semelhantes em termos de brilho e intensidade da cor. Essa caracterização foi feita por colorimetria e expressa em ângulo Rouy, luminosidade e cromo. Os teores de sólidos solúveis verificados na palma doce foi de 7,35 grau Brix. Na palma gigante, 8,75 graus Brix. Na palma redonda, 12,75 graus Brix. E nos frutos da IPA 100-413, o teor verificado foi de 17,85 graus Brix, o que nos permite inferir sobre a doçura dos frutos, que provavelmente é maior na IPA 100-413. As características distintas de cada cultivar podem direcionar a forma de consumo. Assim, frutos menores e de cor atrativa, como os da palma doce ou miúda, podem ser usados como corante em sobremesas e sucos, enquanto os frutos maiores e mais doces, como daqueles da palma redonda e IPA 100-413, para o consumo in natura. Em relação à polpa dos frutos, ela é translúcida, suave, de sabor suave, suculenta, aromática, mas ela é um pouco mucilaginosa.
Os frutos também são caracterizados pela presença de espinhos, cuja quantidade varia conforme o cultivar e sua presença dificulta a colheita e o manejo. Os espinhos também são conhecidos como gloquídeos e se localizam na superfície do fruto, em toda a superfície do fruto. A remoção desses espinhos pode ser feita de forma manual, por escovação, mas causa danos consideráveis ao fruto e aumenta sua perecibilidade. Também pode ser retirado ao se descascar o fruto com a faca. De forma mecânica, também pode ser retirado esses espinhos, passando-se os frutos por uma série de escovas giratórias com cerdas de nylon, aspergidas com água, ou por sucção, processo que reduz o número de lesões. No México, que é um tradicional local de produção e consumo de frutos, os mesmos são vendidos nos mercados já sem os espinhos. Recomenda-se que a colheita seja realizada na parte da manhã, enquanto a temperatura está relativamente baixa, o que mantém a turgescência dos tecidos, facilitando o corte. Dessa forma, os frutos são mais resistentes a danos mecânicos por compressão, embora os gloquídeos ou espinhos não se desprendam facilmente do fruto por estarem úmidos. Entre 70 e até 150 dias após a florada, se colhem os frutos. Algumas características podem ser observadas para a colheita de um fruto de qualidade, como as morfológicas, como coloração, achatamento da cavidade floral e facilidade de remoção da casca. Nesta foto, podemos observar que o fruto ainda está com os restos florais aderidos a ele. Então, é provável que a cavidade floral aqui ainda esteja profunda. Então, conforme essa cavidade vai se tornando mais chata, menos profunda, o fruto vai adquirindo qualidade, aspectos qualitativos, como, por exemplo, teor de sólidos solúveis, pH e acidez titulável, apropriados, adequados para conferir o sabor adequado aos mesmos. Então, a observação desse achatamento da cavidade floral é um bom indicativo do ponto de colheita dos frutos. A colheita é realizada de forma manual, por giro ou torção dos frutos para aqueles destinados à industrialização, pois podem ocorrer danos físicos como marcas de dedos, que pode depreciá-los para a comercialização in natura. Pode ser feito também com corte rente à inserção do cladódio, para frutos que irão imediatamente ao mercado, cortando-se um pequeno pedaço do cladódio ligado ao fruto para proteger a porção basal do fruto, aumentando o período de conservação. Esse fruto colhido juntamente com o pedaço do cladódio mãe, ele deve ser mantido por 1 ou 2 dias em temperatura ambiente, sob corrente de ar, para que esse tecido do cladódio seque e caia no momento da seleção e embalagem. Alguns cuidados devem ser observados na colheita, como, por exemplo, o uso de ferramentas limpas e desinfetadas. As ferramentas comumente utilizadas são facas, tenazes e tesouro. O operador deve ser treinado em relação à maturação do fruto, como, por exemplo, a observação do achatamento da cavidade floral, porque a pessoa vai conseguir identificar o ponto ideal de colheita. Procedimentos de colheita, higiene, uso de EPI, luvas, óculos e roupa de proteção. Cuidado com os espinhos, pois tanto os frutos quanto os cladódios, eles são ricos em espinhos. Eles têm uma quantidade muito grande de espinhos, então o uso de EPI é indispensável na colheita dos frutos.
Bem, os frutos podem ser consumidos da forma in natura ou processados. Aqui nessa foto são apresentados frutos expostos para comercialização em gôndolas no supermercado em Janaúba em 2018, cujo quilo custava na época R$ 28. Uma atualização agora mais recente, feita no dia 15 de julho de 2020, eu verifiquei que o preço variou entre R$ 26,00 e R$ 33,33 o quilograma, sendo o preço mais comum de R$ 29,17. Os frutos são atraentes e considerados exóticos, porém sua comercialização na forma in natura é limitada devido à alta perecibilidade e sazonalidade da produção. Bem, sendo consumidos in natura, basta descascar e comer. Se recomenda-se que eles estando ainda com os espinhos, a presença de espinhos, geralmente quando eles são comercializados, eles já vêm sem espinhos, mas sendo consumido ainda, sendo utilizados para o consumo ainda com espinhos, recomenda-se que ele seja descascado aí com garfo e faca, né, onde a gente pode segurar o fruto, prender o fruto com um garfo e com a faca ir fazendo os cortes e separando a casca, que contém os espinhos, da polpa, para o consumo da mesma. A outra forma de consumo dos frutos é na forma processada. O processamento agrega valor ao produto, permite o transporte a mercados mais distantes e permite a disponibilidade em épocas de menor oferta e possibilidade de diversificação de seus derivados. Alguns aspectos foram listados aqui, entre outros, e devem ser observados para os frutos ou cladódios que irão passar pelo processamento, como, por exemplo, cladódios e frutos sadios, colhidos no ponto adequado para o processamento, eliminação dos espinhos, tanto de cladódios como dos frutos, devem ser lavados em água potável e higienizados. Uma alternativa de higienização é a imersão em solução de hipoclorito de sódio a 100 ppm por 10 minutos, com posterior enxágue para retirada do excesso de cloro. A oferta de frutos minimamente processados é uma alternativa para a comercialização do fruto e tem a vantagem de já serem vendidos descascados. O processamento mínimo permite a obtenção da fruta pronta para o consumo, mantendo as características do produto in natura. Aqui nesse estudo, Marques e colaboradores avaliaram a porcentagem de consumidores que comprariam frutos minimamente processados. Então, eles expuseram frutos inteiros, já descascados, frutos cortados em metades e em rodelas, e verificaram que a maioria dos consumidores preferiu comprar frutos inteiros, pois em metades e em rodela deixava expostas suas sementes, o que foi um atributo negativo. O despolpamento do fruto para a produção de polpa é uma alternativa de processamento. Essa polpa poderá ser consumida imediatamente após o preparo ou congelada e armazenada para ser utilizada na produção de compotas, gomas, néctares, geleias e sorvetes. Aqui é apresentada a polpa de frutos de Opuntia ficus indica, que foram descascados, triturados no liquidificador com posterior filtragem e congelamento. Também bebidas podem ser produzidas a partir dos frutos, como, por exemplo, suco, xarope, néctar, vinho, licor, aguardente e etc. Aqui, nessa figura, é apresentado
o néctar, que foi preparado com frutos de Opuntia ficus indica. Néctar, por definição, é uma bebida não fermentada obtida pela dissolução em água potável da parte comestível da fruta e açúcares, destinado ao consumo direto, podendo haver adição de ácidos. Também com os cladódios pode ser feito suco. O suco é o extrato obtido pela moagem e prensagem dos cladódios jovens. Após a retirada dos espinhos, os cladódios são cortados, triturados em liquidificador doméstico ou industrial, adicionando-se água para facilitar a filtragem dos sólidos em suspensão. Também se verifica a produção de xaropes dos cladódios, e são feitos adicionando-se suco de cladódios ao xarope de sacarose, com aproximadamente 55 e 75 graus Brix. A geleia produzida a partir dos frutos possui cor atrativa, como essa, preparada com frutos da palma miúda ou doce, de cor vermelha, ou essa alaranjada, preparada com frutos da palma redonda. Para o preparo dessas geleias, utilizou-se apenas açúcar e a polpa dos frutos. A quantidade de açúcar foi 50% do peso da polpa. Essa mistura foi levada ao fogo, mexendo-se até que atingisse o ponto de geleia e o mínimo de sólidos solúveis de 65 graus Brix. A partir daí, a mesma foi colocada num vidro previamente esterilizado, tanto o vidro quanto a tampa foram previamente esterilizados. Esse vidro foi fechado e virado de cabeça para baixo para esterilizar a tampa por mais ou menos 3 minutos. Após esse período, o vidro foi colocado sob água corrente, água fria corrente, para dar um choque térmico, inativando micro-organismos e para dar vácuo. Para o preparo dessa geleia, não foi necessário adicionar ácidos e nem pectina para formar o gel. Outros produtos para alimentação também são elaborados, como, por exemplo, mousse, gomas ou géis. Cladódios desidratados podem ser processados para a produção de farinha ou pó e adicionados em queijos e doces, por exemplo. Podem ser elaborados picles de cladódios. Com os frutos desidratados, no caso do mesocarpo, sem sementes, por possuir sabor agradável e boa textura, eles podem ser incorporados em flocos de cereais e em snacks para aperitivos. O óleo da semente, embora tenha baixo rendimento e por isso a extração está ligada ao processamento da polpa, geleias e sucos, tem alta concentração de vitamina E, ácidos graxos, magnésio, potássio, qualidades hidratantes e regenerantes. É utilizado para tratamento dermatológico e cosméticos. O subproduto da extração do óleo pode ser utilizado na alimentação animal. Outros produtos também são relatados na literatura, como a farinha para incorporação em produtos alimentícios, adoçantes naturais a partir do fruto, mucilagem para uso alimentício, medicinal e cosmético, e o corante. Agora, um panorama mundial do consumo de cladódios e frutos da palma forrageira na alimentação humana. No México, é utilizado em saladas, geleias, xaropes, e o fruto, conhecido como figo da Índia, in natura ou processado. Ele é consumido das duas formas, como aqui pode também verificado esse tipo de consumo. Misturam-se os sucos de nopal. Nopal é como é conhecido no país, no México.
e de goiaba, e esse suco misto é comercializado nos mercados interno e externo. No mercado também se encontra a água de nopal, bebida elaborada com suco de nopal e açúcar. No mercado europeu e norte-americano encontram-se frutos frescos e processados. Na Itália, o fruto da variedade amarela corresponde a 90% da produção. Israel selecionou a variedade de cor amarela denominada Ophir. Chile, há uma variedade verde. Nos Estados Unidos, há a variedade de polpa vermelha. No Brasil, no sertão baiano, Chapada Diamantina e norte de Minas, é chamado o cladódio jovem de verdura e é comercializado empacotada já bem picadinha nas feiras livres e em pequena quantidade em supermercados. Os principais países produtores de frutos são Itália, África do Sul, Chile, Israel, Colômbia, Estados Unidos e principalmente o México, que é um dos centros de origem, onde ocorre a maior variabilidade genética e disponibilidade de germoplasma, maiores áreas cultivadas e consumo de frutos. Os principais consumidores são Alemanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Israel, Estados Unidos, Japão e México. Na oportunidade, agradeço a doutora Maristela Martinelli, professora da Unimontes, campus Janaúba, e a mestre Heloísa Matana Saturnino, pesquisadora da EPAMIG, que comigo são autoras do capítulo Cladódios e Frutos na Alimentação Humana, no livro Palma Forrageira do Plantio à Colheita, o qual me baseei para a construção dessa videoaula. Em edição, agradeço a doutora Maristela pelo preparo dos produtos processados, polpa, néctares e geleia, que ilustraram essa videoaula, e a mestre Heloísa pelo seu conhecimento em relação à palma forrageira. Essas foram as referências utilizadas no preparo desta videoaula. Agradeço a oportunidade.